Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. A atuação da advocacia nos tribunais superiores tem sido palco de muitas discussões. Questões relativas à dificuldade de acesso a processos ou até a inseguranças jurídicas que trazem hoje o nosso ordenamento jurídico. A advocacia parlamentar é fundamental para a ajuda, o auxílio de todos os parlamentares e até da sociedade, que são representadas por esses parlamentares. Para bater um papo sobre a atuação da advocacia nos tribunais superiores, nós convidamos aqui o advogado Dr. Vitor Hugo. Dr. Vitor Hugo, boa noite e obrigado pela participação. Oi, boa noite. Eu que agradeço. Eu costumo dizer que o que eu tenho de mais valioso, o que eu tenho de mais gratidão é quando as pessoas me dão voz. Porque me dá a oportunidade, de explicar um pouquinho a respeito da minha profissão, de como eu atuo e de alguma forma mandar uma mensagem para o lado de lá, para quem está nos vendo, está nos ouvindo. Então a voz que vocês dão, a voz que a imprensa dá, a voz que um programa como o seu, que é um advogado, aqui na condição de âncora, mas que dá a oportunidade da gente dar vazão à nossa voz, é importantíssimo. Muito obrigado, gratidão e vamos fazer um bate-papo aqui a respeito do que nós temos enfrentado aí no dia a dia. Que isso, eu que agradeço demais pela oportunidade de bater esse papo. A gente já se conhece há algum tempinho, mas a gente já teve inclusive um evento juntos da OAB de Aparecida, mas agora a oportunidade de ter esse papo mais profundo, falar sobre aquilo que a gente gosta de atuar, mas e que eu vejo que os nossos espectadores também têm curiosidade de conhecer, e de trazer um pouco mais. Eu quero só fazer uma correção que no começo eu acho que eu falei que a sociedade são representadas, a sociedade é representada pelos parlamentares. Vou fazer essa correção aí do português, que não posso deixar isso passar despercebido aqui. Vitor Hugo, antes de começar, deixa eu te apresentar rapidamente. Sou advogado especialista em direito político-eleitoral, certo? Exatamente, especialista. Atuante hoje no estado de Goiás e também no restante do Brasil. Restante do Brasil, principalmente o foco em Brasília, nos tribunais superiores. Hoje eu tenho uma advocacia muito segmentada. O político, eu costumo dizer que ele não sai do meu escritório, vamos dizer assim, Então, desde a parte eleitoral, administrativa e os crimes relacionados com a administração pública, nós temos essa atuação, E principalmente em Brasília, porque os processos desaguam lá, Os tribunais superiores e alguns políticos aí, o espectro político, o qual eu advogo, estou mais vinculado e mais ligado, nós vamos bater um papo a respeito disso. Nós temos muito processo em tribunais superiores, não só no eleitoral, mas principalmente também no Supremo Tribunal Federal, por causa do foro privilegiado, Certo. Então, já falei aqui um pouco inicialmente de que há uma crescente, inclusive, da advocacia e da assessoria parlamentar. De repente, você vai me corrigir se a minha interpretação estiver errada, mas a gente vê um embate maior político dentro das câmaras, dos congressos, de todo o parlamento, inclusive com uma crescente da polarização política, direita e esquerda. Então, isso trouxe uma judicialização maior de processos relativos ao mandato parlamentar, em várias questões. Como que você vê essa atuação da advocacia? Apesar de pouca idade que tem, mas você já tem um tempo de advocacia, Eu costumo dizer, Rui, que assim, a minha escola é o legislativo. Aonde eu me formei como advogado foi no Legislativo. Primeiro na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, assessorando deputado. Logo em seguida, eu fui ganhando mais um corpo na advocacia até assumir a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Aparecida, de Goiânia, que é a segunda maior cidade aqui do Estado de Goiás. Então, a minha origem é no Legislativo. E eu enxergo o Legislativo e as prerrogativas dos parlamentares como algo essencial para a verdadeira democracia. Certo. Tanto é que nós temos a imunidade parlamentar, tanto é que os deputados, vereadores, senadores têm a tal imunidade. O que é isso para você que nos escuta, É que ele não pode ser processado pelo que ele diz, porque ele fala, pelo que ele expressa, principalmente no plenário. Porém, nós vamos adentrar também, bater um papo a respeito disso, a judicialização está demais. O artigo 53 da Constituição Federal ali, ele tem, de alguma maneira, os tribunais, ele criado alguns precedentes para relativizar justamente
essa imunidade. É aí aonde deságua no litigioso, no contencioso, e vem a nossa atuação, que é o direito parlamentar, agora no enfrentamento não só de assessoramento, mas no enfrentamento nos tribunais, pedido de indenização, queixa-crime, crimes contra a honra, e aí a gente vai começar a trabalhar. Porém, eu continuo sendo lado A, lado B, sempre zelando pelo artigo 53 da Constituição. Sempre falando da importância que é do falar. Parlamento é isso. Tem os limites, mas a relativização em excesso, a judicialização em excesso, condenações em excesso de parlamentares, significa que nós temos algum erro ali nessa tal democracia. Então, eu prefiro essa imunidade quase absoluta do que a relativização em excesso, o litígio em excesso, as ações em excesso, que colocam esses parlamentares aí com medo de falar. Aí é onde a gente não fica mais tão representado quanto a gente se sentia antes dessa judicialização toda. Certo. E essa relativização que o senhor fala é relacionada também a outra parte desse próprio artigo 53, em que diz que existe imunidade, mas observada as condições que estão ali na própria Constituição, como as ofensas ou outros direitos garantidos fundamentais que também estão. Todavia, a relativização ela pode causar uma insegurança ainda maior e ferindo, inclusive, uma outra garantia constitucional, que é da liberdade de expressão, que o parlamentar está ali para isso, né? E olha que a liberdade de expressão para o parlamentar ela ainda tem mais esse escudo da tal imunidade, né, do artigo 53. Porque o cidadão por si só tem a liberdade de expressão. Se sentiu ofendido? Obviamente vai aos tribunais, mas o parlamento, o parlamentar, o vereador, o deputado estadual, o federal, o senador, ele tem mais essa camada de proteção. E quando eu digo a respeito dessa perigosa relativização, é justamente porque o parlamentar ele começa a pensar duas vezes antes de falar alguma coisa e exercer o seu direito de ser parlamentar, de fiscalizar. Ele começa a ter cuidado demais com as palavras e acaba, obviamente, não fiscalizando e não dizendo que, muitas vezes, o povo que o colocou lá quer ouvir, com medo do quê? De uma certa condenação. E é isso que nós estamos, por exemplo, agora, nesse momento, eu tenho zelado muito por essa prerrogativa. Não só os meus clientes, mas parlamentares que têm passado por situações muito similares, eu tenho oferecido, inclusive, ajuda. Pela questão eu acho que a imunidade parlamentar é algo sagrado. Junto com essa liberdade de expressão, e a deles mais reforçada ainda, é sagrado, é essencial para a saúde da nossa verdadeira democracia. Certo. Então eu tenho oferecido muito essa ajuda, esse auxílio nos tribunais para aqueles que veem essa imunidade, veem essa prerrogativa parlamentar ameaçada, e não tem muitos mecanismos de defesa, etc. Então tenho ajudado muito o pessoal nesse sentido, os parlamentares nesse sentido, porque, como eu digo, a relativização em excesso, condenação de parlamentares em excesso, isso daí, de alguma maneira, mostra que a saúde da nossa democracia não está bacana. Até porque isso significa a interferência de um poder, que no caso é o judiciário, que não está acima nem abaixo do legislativo, ditando as regras do legislativo. Aí nós vamos entrar aqui em ativismo judiciário, aí aqui nós vamos entrar na crise que nós estamos tendo com a Suprema Corte e assim por diante. Mas nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas dessa aqui, viu? Que isso é interessante e, inclusive, completamente dentro do nosso tema da advocacia parlamentar nesses tribunais. Mas essa prerrogativa da imunidade, ela também fica a critério de que é uma defesa da democracia, né? Porque o parlamentar ele é escolhido para discutir os assuntos da sociedade. E se ele tem esse receio de discutir no Congresso ou no parlamento, no plenário, aquilo que ele foi escolhido para poder discutir, a democracia, ela de fato pode ficar prejudicada. E aí é onde, porque eu estou muito vinculado a advogar, exercer minha profissão com um espectro político ali mais voltado à direita. Então, tem muitos parlamentares do Partido Liberal, o próprio Partido Liberal, eu sou advogado fixo do partido e atuo a nível estadual, a nível nacional também. Então, eu tenho essa vinculação à direita, vamos dizer assim. E grande parte dos políticos estão tendo sucesso, principalmente por causa disso aqui, que antigamente não existia, rede social. Rede social exige para o quê? Para ter visibilidade? Fala. Rede social exige o quê? Muitas vezes você enfrentar temas que antigamente não eram enfrentados através de um celular que milhões de pessoas veem. Então essas pessoas estão muito expostas, justamente à questão da relativização da imunidade parlamentar. Porém, seguindo a minha coerência de sempre,
Quando parlamentares de esquerda, quando parlamentares de centro, de extrema esquerda que seja, também vão para os embates no plenário, eu sou um dos primeiros a dizer para os meus clientes que estão do lado oposto e se sentem ofendidos que pau que dá no Chico, dá no Francisco. Do mesmo jeito que eu entendo que não cabe para você aqui uma queixa-crime ou uma ação indenizatória, também entendo que você tem que suportar. Até porque nós temos até, antes dessa virada de chave absoluta, absurda do Alexandre de Moraes, uma jurisprudência que eu uso em todas as minhas sustentações orais. No ADI, que ele jogou no Distrito Federal, no Supremo Tribunal Federal, em que ele dá uma aula do que é liberdade de expressão, antes dessa virada de chave dele. Em que ele diz que liberdade de expressão é sagrada, é um princípio basilar, que questões satíricas, questões inverdades e algo nesse sentido, ela faz parte da liberdade de expressão, do parlar, do debate, do falar, até que vem a eleição, principalmente agora de 22, nós temos uma virada de chave radical. Esses dias eu tive uma sustentação oral no TSE, tentando defender um dos políticos, inclusive do Partido Liberal, uma sustentação oral, e eu chamei a atenção para isso. E até então era o presidente, o ministro Alexandre de Moraes, eu dirigi a palavra a ele, excelentíssimo senhor ministro. Eu vou dar aqui agora uma aula que Vossa Excelência deu para nós, num acordo da ADI de 2018, em que o senhor fala o que é liberdade de expressão, o que é imunidade parlamentar. Dito aqui um abre aspas, fecha aspas. E logo em seguida ele profere um resultado, ficou 3-3. Quando eu vi quem ia desempatar, o presidente Alexandre de Moraes. Eu falei, vixe, não vai ficar bacana isso. Mas aí ele vem e dá uma aula de tudo contrário ao que está no acordo que eu citei no próprio sustentação oral. Certo. Então, assim, eu sou um dos que levanta a mão e falo, vale para os dois lados. Você pode perceber que são pouquíssimas, raríssimas as ações que tem o meu nome escrito ali atacando outros parlamentares que exerceram o seu papel dentro do plenário, principalmente, ou usando a rede social, que a jurisprudência do Supremo já é pacífica, que essa imunidade parlamentar é extensível às redes sociais, para dizer que é sagrada e a democracia verdadeira do que está esculpido ali na nossa Constituição Federal necessita de imunidade. Então, o que dá no Chico, dá no Francisco. Então, não costuma atacar muito, mas apenas defender e dizer que a imunidade ela é constitucional e a imunidade ela é basilar para a liberdade de expressão e para a saúde do nosso sistema como um todo. O senhor acha que essa mudança, de repente, de interpretação do ministro, por exemplo, Alexandre de Moraes, ou de decisão, é relacionada mesmo à pessoa julgada, à linha que ela defende, o parlamentar de direita, ou você acha que ele, de repente, entendeu ou aprofundou no estudo jurídico e mudou a sua forma de pensar? Bom, o que eu penso? Eu posso estar sendo parcial, eu posso estar sendo contaminado aqui, porque eu estou ali no dia a dia das pessoas, o qual eu advogo, estou vendo as decisões absurdas que estão tendo para um determinado grupo hoje nos tribunais superiores. Eu entendo que não houve um estudo jurídico aprofundado, que houve uma mudança radical de pensamento, até porque de 2018 para cá é muito pouco tempo para ter uma mudança brusca e radical. E até as eleições de 2022, os entendimentos também, será que todos que ele tinha dado até então foram descartados? Não tem nexo? Mudou brutalmente assim, de opinião? Eu acho que é mais uma questão, sim, pessoal. Eu acho que houve um procedimento, um processo de caça às bruxas a um determinado grupo político e nós, eu me digo nós porque sou advogado de grande parte deles, estamos sofrendo na pele. Então o julgamento ele tem capa, o julgamento ele tem nome, o julgamento ele tem partido muitas vezes. E quando a gente, de alguma forma, tenta buscar lá no Supremo Tribunal Federal acesso aos autos de determinados investigados, nós não conseguimos. Quando a gente precisa, por exemplo, de sair de Goiânia, andar 300 quilômetros para chegar lá na secretaria para ver se consegue acesso aos autos, pedir para imprimir ou baixar num HD em pleno século XXI. A dificuldade que nós estamos tendo, principalmente, de oferecer defesa. O próprio oferecimento de defesa está difícil, porque nós temos hoje denúncias que são feitas pelo PGR, aí de novo, contra determinado grupo político, em que a gente em 15 dias não consegue analisar 1/10 do que está colocado em anexo, por exemplo, da denúncia. Porque foi tudo oriundo de um processo gigantesco, enorme, em que a defesa não consegue em 15 dias fazer, por exemplo, uma defesa preliminar. Como que eu vou justificar que houve um aprofundamento, por exemplo, do ex-presidente do TSE, atual ministro do STF, Alexandre de Moraes, quando, por exemplo, o inquérito das fake news,
que somente tem pessoas de direita, vinculadas grande parte ao Partido Liberal, estão lá dentro, né? Nós vamos soprar a velhinha agora, que fizeram 6 anos. Um inquérito interminável, um inquérito do fim do mundo, aberto de ofício por quem julga, em que a possível vítima é quem julga, quem está fazendo a investigação é quem julga e quem é a possível vítima. Como que eu, dentro de uma sala de direito, vou explicar para um aluno meu o sistema acusatório, que é diferente do sistema inquisitorial? Então, Vitor, houve um aprofundamento aqui de estudo, algo nesse sentido? Não. Eu acho que, infelizmente, os processos começaram a ter capa para determinadas pessoas, os processos começaram a correr mais rápido para determinadas pessoas e começamos a ver uma interferência sem precedentes do judiciário a campo, no Senado Federal, em sabatina de possíveis ministros, para virar voto em alguns pacotes de medidas que o parlamento deveria votar. Então, eu acho que não é bem pela questão técnica, mas, infelizmente, a técnica está sendo deixada de lado a partir do momento em que é muito midiático essa exposição dos ministros e, infelizmente, eles querem ocupar um papel que quem deveria ocupar é quem tem voto. Então eu começo a partir de então fazer uma defesa, né, nos moldes do que está, de que nós precisamos de ministros com mandato no Supremo Tribunal Federal, justamente para que determinado grupo político não sofra tanto até que o ministro faça 75 anos de idade, né, para poder ter aposentadoria compulsória. Então, infelizmente, eu acho que não é uma questão técnica, é uma questão política. E é aquela velha ditado, né? A partir do momento em que a política adentra nas portas ou no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. E é isso que nós estamos vivendo sem precedentes no nosso Brasil. Com isso você trouxe aqui várias dúvidas para a gente poder discutir, já trouxe alguns pontos que eu gostaria de aprofundar, inclusive dessa interferência ou a participação da judicialização da política, do STF, inclusive, nas questões do parlamento. Mas antes, deixa eu deixar só um recado aqui para você, advogado que nos assiste. Se você tem aquele problema de comunicação com o seu cliente, que fica ligando para o escritório todo dia, doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que resolve esse problema. É o app do advogado. Ele notifica na tela do celular do seu cliente o andamento do processo e cessa aquele número de inúmeras ligações que ficam. Doutor, meu processo, como está? Então, para conhecer essa plataforma, acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online. Entrando aí na questão da atuação nos tribunais superiores, como no STF, no STJ, no TSE, como você esteve, isso já nos trouxe aqui um caso, uma situação, da dificuldade, às vezes, de ter acesso aos autos do processo. Como que é essa atuação? Para quem hoje está nos assistindo, o advogado, o colega que busca atuar, quais são os desafios que o advogado encontra para poder fazer garantia dos direitos do seu cliente? Você que é advogado, você que nos escuta aí, você vai até falar, peraí, que mundo que você está vivendo, Vitor? O que você está falando? Olha só, pensa comigo. Nós estamos em pleno século XXI. Vamos falar aqui do estado de Goiás? Quando um cliente seu fala, doutor, tem algum processo aí contra mim? O que você faz? Consultar online na hora. Vai no Projude, digita o nome completo ou CPF, rapidamente ali, o que você vê? Então, tem um processo aqui, já está arquivado, tem determinado tipo de processo aqui que você é réu, um que você é polativo. Natural, rapidamente você faz a sua consulta e o cliente fala, tá bom, exceto casos raríssimos, né? Caso de família, por exemplo, né? Em que envolve uma intimidade ali, justifica-se o segredo de justiça, mas está lá, tudo online. Agora pensa comigo, eu advogo para determinados parlamentares, de novo, ressalto, político, do espectro político de direita, muitas vezes vinculado ao Partido Liberal. Através da imprensa, eu descubro que ele está sendo investigado. Vou lá no site do Supremo, jogo o nome dele e não acho nada. Mais um pouco para frente, eu descubro que essa investigação está correndo dentro do Supremo, não é nem nos órgãos, né, de fiscalização, nos órgãos de investigação, Polícia Judiciária ou Ministério Público, é dentro do próprio Supremo, em que o processo ele é físico, exatamente isso aqui, ó, físico, papel, e sigiloso. Você falou, então voltamos para a era medieval. Físico e sigiloso significa que eu tenho que ir lá em Brasília, entregar uma procuração, pedir para o ministro deferir a minha entrada na investigação, ou no inquérito, ou no processo. Ele deferindo, eu vou lá na secretaria, entrego um HD externo, um pendrive, ou peço para imprimir o processo para mim, pagando cópia folha por folha.
Você fala, não, Vitor, mas isso acabou faz tempo. Não, pelo contrário, isso começou. Começou quando? A partir, por exemplo, do inquérito das fake news, o inquérito de ataques aos sistemas democráticos, ao inquérito do 8 de janeiro, todos eles correndo em inquérito físico, sigiloso, em que você sai de Goiânia, vai para Brasília para tentar ter acesso aos autos. É isso que está acontecendo. Então, hoje essa atuação é muito desafiadora, porque quando o seu cliente te liga e pergunta em que pé que está o seu processo, igual a gente está falando do aplicativo aqui, e a gente não consegue dizer. Certo. A gente não tem um acesso imediato, rápido aos autos, mas os elementos são todos colocados de maneira física e sigilosa. Aí é que mora o grande problema. Ampla defesa, contraditório, o exercício da advocacia mitigado de alguma forma. Porque só de você ter que entrar num carro, em pleno século XXI, nós estamos em 2025, para poder... Agora, eu ainda moro em Goiânia. Rapidinho eu faço um bate e volta. Quem mora lá em Porto Alegre? Quem mora no Amazonas? E quem advoga para alguém lá do Pernambuco? Como é que faz? É obrigado a contratar um advogado de Brasília para poder bater literalmente a barriga no balcão para poder ter acesso aos autos. Hoje, esse é o principal desafio. O problema que nós estamos tendo no contraditório, ampla defesa, no livre exercício da advocacia, em um tribunal que muitas vezes é enviesado nesse tipo, né, de investigação. E aí eu te pergunto, não é querendo aqui politizar o negócio, mas é dizer o que nós estamos vivenciando. Pega alguém de esquerda que está dentro de um inquérito desse. Pega alguém de esquerda que está oferecendo, por exemplo, um parlamentar de esquerda que está de alguma maneira aí respondendo a um inquérito físico e sigiloso nesses moldes. Estou falando de processo digitalizado, não. Físicos e sigilosos. Muito difícil. Então, esse é o momento de exceção que nós estamos vivendo. Em que muitas vezes, em prol da democracia, eu vou instalar aqui uma mini ditadura, mas é só para preservar a democracia. Ora, isso não existe. Ferindo direitos e prerrogativas, não só constitucionais, mas também como funcionais do próprio advogado em si. Então é isso que nós estamos vendo. Muitas vezes, além do processo físico e sigiloso, nós estamos tendo uma grande reprimenda lá aos advogados no TSE, no Supremo Tribunal Federal, no direito constitucional de fazer sustentação oral, que também está previsto lá no Estatuto da OAB. E muitas vezes o regimento interno do Tribunal Superior está acima do que está numa lei nacional, que é a nossa lei, que garante a nossa sustentação oral por direito livre e da ampla defesa e do contraditório. Isso é o que a gente enfrenta. E eu costumo até dizer, costumo até brincar com alguns clientes meus. Quando vai para Brasília um processo, perdendo ou ganhando, o jogo zera. Em Brasília, o mundo é outro. Em Brasília, a história é outra. Em Brasília, o processo tem capa sim. Em Brasília, você ganhou de 7-0, por exemplo, no TRE aqui, você começa lá no 0-0. Então, esses são os grandes problemas que nós enfrentamos hoje como advogados, atuando em tribunais superiores para uma determinada classe política que tem viés ideológico. Certo. E você avalia isso não só no STF, mas em todos os tribunais superiores, TSE, o STJ? Olha, também? Eu vou dizer mais ali no STF e no TSE. Certo. Porque vincula diretamente a questão política. TSE julga registro de candidatura em sede recursal de senadores, de deputados estaduais, de deputados federais, de prefeito, de vereador. Então, assim, é uma gama enorme de processos que chegam no TSE e diretamente você julga, por exemplo, aqui um político, né? E o Supremo Tribunal Federal pelo foro por prerrogativa de função de senadores e deputados federais. Então ali dá para a gente ver uma atuação muito mais forte. Porque o STJ, por exemplo, chega em grau recursal quando chega que fere lei, né? Algum tipo de lei nacional, de lei federal, algo nesse sentido. Mas deságua mais questão de imunidade parlamentar, questão de prerrogativas funcionais no Supremo Tribunal Federal. Então, o TSE e o STF hoje são esses tribunais mais, vamos dizer assim, politizados. Né? Vou dar um exemplo. Teve um caso recente aqui, um deputado estadual, qual eu atuei, inclusive foi o mais bem votado de Goiânia nas eleições de 2022. Certo. Foi o 7º mais bem votado do estado e o mais votado de Goiânia. Teve um processo de registro de candidatura que foi julgado aqui, junto com outra gama de processos. Foram 8 processos envolvendo uma certa inelegibilidade dele. Todos aqui, nós, digo nós quanto defesa,
Ganhamos por unanimidade. Tribunal aqui por 7-0, sempre dando provimento a tudo que a gente pediu. Simplesmente, em 2023, foi julgado esse processo no TSE, num julgamento virtual, em que eu nem tive a oportunidade de discutindo mandato, hein? Presencial, eu não consegui ir lá fazer minha sustentação oral olhando para os ministros. O virtual é aquele joystickzinho que está lá dentro do gabinete, qualquer um vota, não sei quem votou. Né? Se for o ministro, for o assessor, quem quer que seja, em que você sobe uma gravaçãozinha lá de 15 minutos para o ministro assistir. Agora pensa bem, será que o ministro vai parar lá numa pauta extensa com 70 processos por semana? Não, peraí, deixa eu assistir a sustentação oral desse caso aqui, que são 15 minutos aqui deitado na cama, e vou avaliar se ele tem direito ou não. Óbvio que não. Provavelmente a decisão já estava feita antes. E outra, num julgamento, como é que você decide um mandato de um deputado num julgamento virtual, sem a presença do advogado no plenário? Resultado, o 7-0 aqui se tornou 7-0 lá. Por isso que eu digo, em Brasília o jogo zera. O jogo é outro, né? E a história é completamente outra. Perfeito. Essa judicialização da política, a interferência dita dos tribunais superiores, inclusive o STF, quanto às pautas políticas que deveriam ser decididas pelos os congressistas. Em que pese isso dificulta, atrapalha ou ajuda a atuação da advocacia parlamentar. O advogado parlamentar, ele atua como quando vê uma certa interferência e que o seu parlamentar, o seu cliente, ele fica de mãos atadas. Isso é extremamente prejudicial. E aí a gente passa a ser descartado muitas vezes no processo. Eu digo porque, a partir do momento em que nós temos política dentro dos tribunais, você vai concordar comigo que não importa o que eu digitar no papel. Importa a qual lado político aquele parlamentar é, qual é o partido dele, quem é o abonador ou padrinho político dele. É isso que começa a ser muito mais pesado do que está no papel. A partir do momento em que eu tenho ministros, por exemplo, fazendo lobby no Senado ou na Câmara dos Deputados, você pode ter certeza absoluta de que o que eu, advogado, que é a parte mais frágil nessa relação, coloco no papel, não passa a ser levado em consideração de uma maneira técnica como deveria ser. Então a nossa atuação tende a perder demais, a não ser que eu, como advogado, também tenho um trânsito político, mas eu acho que não é bem por aí. Eu ainda sou um daqueles iludidos que estuda muito e acredita ainda que o que eu coloco dentro de uma defesa, num recurso especial, num recurso extraordinário, vai ser avaliado, pelo menos, pelo assessor do ministro. Então eu ainda tenho essa utopia, mas a partir do momento que a gente vê essa movimentação política, a partir desse momento que a gente vê ministro do Supremo Tribunal Federal ir a campo, virar voto de algumas medidas, ou querer de alguma maneira legislar essa questão de regulamentar redes sociais, ou algo nesse sentido, né, eu começo a entender que a advocacia vai ficando de uma maneira muito frágil, porque nós somos a parte mais frágil, porque a única coisa que a gente tem é a beca para fazer a sustentação oral no dia, e o poder de peticionar. Só que quando a política está à frente disso, nós perdemos nosso valor por completo. Aí é onde eu entro e critico de maneira pontual que enquanto nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo no mundo aí, né, do judiciário, com diversas prerrogativas sendo violadas, não só do advogado, mas como dos parlamentares, imunidade parlamentar sendo relativizada, a nossa sustentação oral que esteve em xeque, está em xeque devido a uma resolução do CNJ que nós tivemos agora, sob pena de acabar a sustentação oral, porque videozinho gravado acaba com a sustentação oral e para mim acaba com o auge da advocacia, que para mim é a sustentação oral nos tribunais, né? Nós temos, infelizmente, uma OAB Nacional que está discutindo um código de condutas, né, para proibir a ostentação de advogado em rede social. Será que realmente é isso que nós precisamos agora? Será que é realmente isso que a ordem do Conselho Federal tem que estar pautando nesse momento, preocupado com quanto que o advogado ganha, ou se ele está ostentando ou não na rede social, enquanto de fato a verdadeira democracia está ruindo, e essa verdadeira democracia está em xeque, inclusive colocando as prerrogativas do advogado em xeque? É aí onde eu chamo todo mundo, né, para poder fazer uma reflexão. É aí onde eu penso que nós precisamos de uma ordem forte, e ela é forte para determinados assuntos.
para outros, muitas vezes, não há, né, essa mesma energia, esse mesmo dispêndio de energia da classe para poder fazer com que as prerrogativas nossas de advogado sejam preservadas e que a política não esteja acima da nossa atuação técnica nos tribunais. Inclusive nos tribunais, perfeitamente. E, Vitor Hugo, quanto à sua atuação especificamente como parlamentar, não tem como a gente estar aqui batendo esse papo com você e não tocar nesse assunto, né? Você atua como assessor parlamentar, assessor jurídico parlamentar do deputado Gustavo Gaia. Isso. Gustavo Gaia é o deputado federal por Goiás, pelo PL, e ele é polêmico, né? Bastante polêmico. E ele, acredito que é um recordista de número de processos, inclusive nos tribunais superiores, né? Isso, acho que é um dos os maiores do Brasil que respondem às ações. Certo. Obviamente, vamos falar da questão financeira, de decidir advogar para um deputado, sim, mas quanto à questão da advocacia, da atuação, Vitor Hugo, qual é a peculiaridade desse caso? Claro, você já demonstrou aqui que você tem uma atuação mais para parlamentares de direito, então você está nesse ambiente mesmo de advocacia. Mas qual que é a peculiaridade de advogar para um deputado tão polêmico quanto é o Gustavo Gaia, que inclusive usa muito as redes sociais para poder divulgar suas opiniões e que é onde tem, de repente, essa relativização da imunidade parlamentar, né? Onde quando ele sai do campo, de dentro, pelo menos do ambiente do plenário, vem para a sua rede e começa a proferir as suas ideias e suas discussões. Olha, Rui, o que acontece? Advogar para o Gustavo, para mim, é um prazer imenso, porque é aonde eu demonstro que a técnica tem como superar a política. Só que, ao mesmo tempo, você fala qual que é o desafio? É, de fato, colocar a técnica à frente da opinião pessoal dos julgadores. Isso tem sido feito até o presente momento. Quando advogar por um deputado federal que é de sucesso, é um deputado federal que representa bem o que as suas bases eleitorais o confiaram, que foi um mandato. E até o presente momento eu me orgulho muito de ter tido essa trajetória junto a ele. Por quê? Porque todas as ações, por exemplo, que gerariam cassação de mandato até o presente momento, nós vencemos. E nós vencemos como? E por quê? Porque conseguimos estabelecer uma linha defensiva em que demonstramos uma parte técnica muito além, e ela ficou muito superior ao que pensa muitas vezes o julgador. Então, qual é o desafio de estar ao lado dele nessa linha de frente, nessa guerra, e ele que é um fiel crítico da maneira com que o Supremo Tribunal Federal vem trabalhando, e é aí que mora o problema, né? É, de fato, conseguir fazer o despacho pessoal com os magistrados ali, demonstrando ponto a ponto da parte técnica ainda que resta nesse país, e mostrar, né, que ele, sendo polêmico ou não, representa uma grande parcela da sociedade. Que é o segundo deputado federal mais bem votado do estado de Goiás e que menos gastou recurso, isso tem uma parcela significativa e isso ecoa de alguma forma na população. Certo. Então, eu não tenho tido grandes decepções no quesito, principalmente aqui no Tribunal de Goiás, que é um tribunal assim, completamente sóbrio, principalmente o TRE, de mostrar que a advocacia ela ainda consegue estar à frente da política, nesse quesito, dentro dos tribunais. Então, a peculiaridade temos que ter o triplo de esforço, o quádruplo de esforço, tem que acompanhar muito de perto as ações, tem que, quando pautar, por exemplo, no órgão colegiado, despachar desembargador por desembargador, ponto a ponto, com entrega de memoriais, refutar aquilo ali tudo, conversar com o julgador, entregar por e-mail e depois subir nos autos do processo, entregar pessoalmente e demonstrar todos os pontos da linha defensiva, depois fazer uma baita de uma sustentação oral para mostrar todos os pontos que já foi despachados em todos os gabinetes, para aí então conseguir ter um provimento em que de fato a técnica esteja acima da política. Por quê? Ele agrada muitas pessoas, porém desagrada muitas pessoas nas suas opiniões políticas. E eu sempre tento demonstrar isso. Olha, te desagrada, mas representa uma parcela da população. Te desagrada, mas tira então na urna eletrônica, não tira através de ação judicial. E assim tem sido feito. Costumo dizer que muitas pessoas falavam, olha, o Gustavo não vai ser nem candidato.
Aí ele era candidato. Conseguiu, chancelou o registro de candidatura. Ah não, agora que ele está com o registro deferido, não elege não. Segundo deputado federal mais bem votado. E não elege, agora vai ser um deputado baixo clero. Conseguiu ser um deputado alto clero no primeiro mandato, principalmente da direita, da mobilização ali, né, da oposição. E não vai durar 6 meses, durou 6 meses, não vai durar 1 ano, durou 1 ano. Não vai durar 2 anos, durou 2 anos. Estamos indo para o 3º ano, já estamos falando em eleições de 2026. Então eu costumo que é muito difícil, porque a mídia bate muito. Nós temos essa questão aí de desagradar muitas pessoas, porém eu não tenho nada a reclamar, que até o presente momento a técnica esteve acima da política e do pensamento pessoal do órgão julgador. Com um triplo de esforço, mas, né, com êxito. Não posso reclamar. Você até acabou respondendo uma das perguntas que eu tinha aqui, que era quais são as ações que o advogado parlamentar ele deve ter para tentar minimizar os impactos dos acessos aos tribunais à atuação parlamentar, da advocacia, na verdade, em defesa dos parlamentares ou dos partidos políticos. Mas de um ponto desse que você colocou, sobre a questão de despachar com um juiz, com um magistrado, sentar e tentar discutir, levar os memoriais. Quanto se tratando do STF, por exemplo, é fácil marcar com um ministro para tentar despachar com ele um processo? Não, é bem mais difícil, né? Por isso que eu costumo dizer que o jogo realmente ele zera quando a gente vai para Brasília. Aqui, até a segunda instância, é muito mais fácil, é muito tranquilo, é muito simples, na verdade, né? Por isso que o desafio são poucas pessoas, né, que nós temos ali em Brasília, né, que têm acesso realmente a gabinetes, a despacho e assim por diante. Então não é fácil. Aí é onde a advocacia sai da sua bolha e tem que se valer muitas vezes da política para conseguir chegar. Em Brasília tem muito isso, né? Que nós estamos falando para advogados e tudo. Sim. Não tem problema nenhum quanto a isso, mas em Brasília você precisa de conhecer alguém para chegar até determinado local. Você não chega lá onde exclusivamente, tudo bem, quero bater na porta aqui, queria despachar com o ministro. Não. Ele vai te receber? Pode te receber. Porém, te recebe chancelado por alguém, indicado por alguém. Vitor, isso é certo? Não é certo. Porém, é assim. O jogo é jogado. Então você tem que ter uns abonadores, pessoas que ajudaram a indicar, pessoas dentro, aí é onde a ordem entra, tem que ter um bom relacionamento, tem que pegar e conversar com políticos para simplesmente fazer um despacho. Coisa que aqui a gente consegue despachar, por exemplo, numa tarde, no TRE da vida, por exemplo, que são 7 julgadores, a gente consegue despachar com todo mundo em 2 dias. Em Brasília, não. As ações demoram mais e você tem mais tempo para poder se movimentar. Esse despacho é mais difícil e você tem que valer, né, do seu prestígio ou das pessoas que você conhece para chegar até essas pessoas e explicar a sua causa. Então, assim, tem um pouco de política envolvida, tem, até você sentar na frente ali e tentar demonstrar a técnica de alguma forma. Então, é muito difícil. Por isso que eu costumo falar muitas vezes, em Brasília o jogo zera, né? E lá é jogo de gente grande. Então você precisa de alguns abonadores e um bom relacionamento para transitar lá. Tem um pouco da parceria que a advocacia se constrói entre os advogados. Tem muitos que acham que advogam sozinhos e que os advogados, inclusive, não se comunicam com o outro, mas tem esse acesso, né? Essa troca, inclusive, de advogados para que... Demais, acontece muito. Dá andamento nas defesas. Principalmente em Brasília. Principalmente em Brasília. Vitor Hugo, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, infelizmente, ele é muito rápido, mas como que você enxerga hoje, vê a perspectiva da advocacia parlamentar futura, diante dessas questões todas que a gente debateu aqui hoje? Como é que você enxerga esse avanço? Teve uma mudança significativa desde a redemocratização, que a gente vê cada vez mais, e uma busca maior, inclusive, de profissionais, de colegas advogados, a atuarem nessa área, nesse meio, inclusive porque a política está latente, né? As discussões estão cada vez mais fervorosas. E como é que você enxerga, então, o futuro da advocacia parlamentar? Olha, principalmente nos tribunais superiores. Eu vou até dar uma opinião, uma constatação, né? Que nunca houve um período tão bom para advogar quanto esse. A partir do momento que nós temos um judiciário entrando em campo, a partir do momento que nós temos um ativismo judiciário, a partir do momento que nós temos uma relativização por completo da imunidade parlamentar no artigo 53 da Constituição Federal, a partir do momento que tudo que é falado, muitas vezes dentro do próprio plenário, é judicializado, através de queixa-crime, ação indenizatória e assim por diante, a partir do momento que nós temos uma certa polarização
política, lado A, lado B, né? E em que eles vão ali debater ideias que acabam levando para o coração e judicializando. Tudo isso tem que ter um profissional no meio. E que profissional que é esse? São os advogados. E o advogado que atua de forma parlamentar, com assessoria parlamentar, advogando para partidos políticos e advogando para políticos. Então, esse é um momento, né, e que está ótimo e favorável para quem quiser enfrentar, né, esse tipo de advocacia que é muito combatente, é uma advocacia muito parecida com a advocacia criminal, uma advocacia muito enérgica, vamos dizer assim, de presença, de atuação, de sustentação oral, de debater, de falar, né, sua opinião, por exemplo, em rádio, veículos de comunicação, para de alguma maneira uma estratégia política também e de mídia por trás de um caso, né, nunca foi tão bom, nunca esteve tão bom. Agora é a hora, até pelos entendimentos do Supremo que voltam, abrem um precedente, diminuem o precedente, tiram um precedente de lado, acrescenta mais uma tese nesse precedente, depois volta para estacas. Tá assim. O terreno para a advocacia está fértil. Está fértil, principalmente para esse tipo de advocacia. Agora, como advogado e como uma pessoa que vive esse processo, né, da advocacia com a política, também tem o ônus, e que nós temos que estar prontos para suportar. E o ônus muitas vezes, a confusão entre o político e o advogado que o defende. Isso acontece muito. A confusão entre a causa que você defende e o político que está por trás da causa, o partido que está por trás da causa. Costumo muito dizer, eu gosto muito de constatar isso, até para as pessoas verem, enxergar os dois lados. Eu fui um autor, um advogado de uma ação, por exemplo, aqui no estado de Goiás, que gerou a cassação do prefeito da capital e tornou o governador do estado de Goiás inelegível até o presente momento. E o que eu tenho sofrido de retaliações políticas desde quando essa ação foi julgada procedente é sem precedentes. Eu como advogado. Ao ponto de eu até brincar e chegar em algum local e forem tirar uma foto com os profissionais, eu falo, gente, eu tô aqui, vocês querem tirar foto comigo? Porque a partir do momento que tiram uma foto comigo, é grupo político, partidos políticos, de governador, do prefeito da capital, que querem decapitar todo mundo que está do lado, até brinco. Isso acostuma a dizer muito. Então, assim, essa advocacia voltada para a política, a retaliação muitas vezes vem para nós. A gente sofre essa retaliação. E esse caso em específico, ele não é não foi uma ajuização, não foi um ajuizamento dessa ação por questões políticas, por questões ideológicas, na verdade. Ela foi por questões políticas, né? O vencedor se colocou em situações em que pode ser questionado a eleição, né? A veracidade ou a condição dele ser eleito. Não é ideológico, mas é político, e o outro que ficou em segundo local quis buscar a sua cadeira. Isso, a questão do princípio da igualdade de oportunidades, né? Abuso de poder político e econômico. Eu, como advogado, o que eu fiz? Tem viabilidade? Tem a tese? Obviamente, eu vou enfrentar por quem eu estou advogando até o fim. Gerou a cassação de um prefeito da capital, gerou a inelegibilidade de um governador possível presidencial? Sim, mas estou exercendo o meu papel. Eu sou advogado. Porém, o meio político não entende isso muitas vezes. Por isso que eu falo do ônus também, que nós temos que estar prontos para suportar. Muitas vezes, portas vão se fechar por causa de uma ação que você subscreveu, mesmo você ganhando e ganhando de uma das melhores e maiores e mais prestigiadas bancas do estado de Goiás e do Brasil. Só que as pessoas no meio político não enxergam isso, né, dessa forma. E muitas vezes querem retalhar você e quem está ao seu lado. E eu tenho muito essa convicção que uma porta se fecha, outras 10, 20, 30 se abrem. Por exemplo, por mais de 3 anos eu fui procurador-geral aqui do Legislativo de Aparecida de Goiânia. Graças a essa ação, o grupo político, né, que foi prejudicado com essa cassação e inelegibilidade, exigiram a minha cabeça e a minha destituição do cargo. Então, fui destituído do cargo, não tem problema, até mesmo porque eu tenho um lado, sim, eu atuo de forma técnica e a partir do momento que um cliente meu, um partido político, assina uma procuração, eu vou até o fim e vou até o fim para vencer, para ganhar. Mas acredito fielmente e tenho convicção, o poder é cíclico, ele muda de mãos em mãos. De 4 em 4 anos as coisas mudam, de 2 em 2 anos as coisas mudam. O mesmo que me decapitou agora, por exemplo, amanhã pode precisar de uma ajuda minha, de um auxílio meu. Mas uma coisa não podem dizer, né? Os mesmos que me retalham, por exemplo, por eu ir até o fim e conseguir resultados, né, bons ali em alguns processos grandes, midiáticos,
quando tem um problema, são os primeiros a me procurar. Então isso é um bom, né, é um bom indício, e eu acho que a advocacia parlamentar, para quem advoga, para políticos e partidos políticos, é essa advocacia enérgica mesmo, que tem um ônus, muita exposição, midiático, atrai mais clientes, mas tem um bônus. Tem um ônus, tem que estar pronto para poder suportar e ter as retaliações políticas também, mesmo sendo um bom profissional e atuando só como advogado. Perfeito. Não poderíamos concluir de forma melhor, mas antes de terminar, só deixa aqui para quem está nos assistindo as suas redes sociais, como é que as pessoas podem conhecer um pouco desse trabalho. Eu sei que você é atuante, você coloca algumas questões de discussões nos seus stories, né? Eu acompanho o seu conteúdo, então fala aqui para quem está nos assistindo, para ele poder acompanhar também e mandar uma mensagenzinha lá. Bacana, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, e essa oportunidade também de deixar aqui as redes sociais. Sou muito atuante ali no Instagram, @VictorHugoA e o número 7, ou seja, @VictorHugoA7. Essa é a rede social que eu mais utilizo, é o Instagram, e a partir dela tem as outras lá, em que ali tem o meu site com as sustentações orais que eu faço, meu canal no YouTube, e no próprio feed do Instagram também, o passo a passo ali da lida da advocacia no dia a dia. Doutor Hugo, obrigado demais, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, Rui, te agradeço. E temos muitos assuntos ainda para bater um papo aqui à frente, outros temas que a gente trouxe aí sobre a advocacia na situação política. Já sinta-se convidado a retornar. Muito obrigado, agradeço mais uma vez, e o que mais, assim, o que mais de valioso, né, você pode me dar, de alguma forma você me presenteou, que foi me dar voz, repito isso, dar aqui vazão às nossas ideias, nosso dia a dia. Obrigado pelo convite, e sempre que possível queria estar aqui com você, né, dividindo um pouquinho desse espaço e mostrando como é que é essa atuação do dia a dia. Obrigado e parabéns pela sua atuação na advocacia. Obrigado. E você que nos assiste, obrigado pela audiência de sempre. Curta aqui nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que discutem um pouco sobre as atuações da advocacia na política, sobre a judicialização da política, e deixe aqui no nosso comentário também o seu ponto de vista. Siga as nossas redes sociais, @Boletim Goiás em todas as redes sociais, nosso programa @PontoDeVista_PDV e a nossa produtora parceira @TC Multimídia. Um abraço aqui ao nosso produtor Lucimar Faria, que atrás das câmeras. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoias.com.br. Maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado. Rui Barbosa. Uma boa noite e até mais.